tinha acabado de gravar Tô por Crime, falei para Claudinha, Claudinha, permita que eu vá com você no Multishow, no Música Boa ao Vivo, o Wesley Safadão tá ajudando muito o GD, o Gabriel Diniz, eu posso ir lá cantar essa música com você? Ela disse, pode, vamos. Graças a Deus, o assessor dela falou, não cantem essa música, não, cantem outra. Porque estava achando que era muito pesado e tal. Então, proibiu que a gente cantasse Tô pro Crime e a gente cantou Pisou em Mim. Mas, então, não mudou muita coisa, né, minha irmã? Então, eu peguei o carro naquele dia, eu estava na Zona Sul do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, eu estava em Laranjeiras, na casa de uma tia minha, e eu tinha que ir à TV Multishow, na Barra da Tijuca, 1h30 de distância. Acordei cedo, me arrumei cedo, estava na paz, tudo organizado, ele me mandou a localização, eu dirigi 1h30. Quando eu cheguei na rua, cadê o Multishow? Não tinha nada a ver aquele lugar, o endereço. Eu ia para um lado, para o outro, parei numa oficina e falei, meu irmão, tudo bem, estou procurando esse endereço, não estou conseguindo encontrar. Ele falou, nossa, você está muito longe. Eu falei, como longe? Eu dirigi certinho. Ele disse, não, filha, você está mais ou menos 1h30 de distância. Eu falei, o quê? Karina, minha irmã, aquilo nunca aconteceu na minha vida. Eu amava ir ao Rio de Janeiro. Eu sempre aluguei carro e sempre usei o GPS. Minha irmã, eu fiquei quase mais de 4 horas perdida no Rio de Janeiro. Eu dirigi mais 1h30, eu dei em lugar nenhum. Meu Deus. E eu botava o endereço certo, dirigia certo e chegava em um lugar completamente diferente. Então liguei para o meu produtor, comecei a gritar, fizeram uma macumba para mim, fizeram alguma coisa, eu não consigo chegar, meu Deus, meu Deus. E aí vinha uma voz muito calma e tranquila e dizia, você chegará na hora certa. Eu, como na hora certa? Eu estou muito atrasada. Minha irmã, quando eu consegui chegar na TV, que eu abri a porta do carro, no estacionamento da TV, eu ouvi Cláudia falar no microfone. Catê já chegou? Eu dei poucos passos e cheguei na hora certa. Tinha atrasado tudo lá, o pessoal... Falei, mas como assim? Porque ele tinha marcado com muita antecedência, a televisão era quase 10 horas da noite, a gente ainda estava de tarde, então assim, estava tudo muito tranquilo. Sim. Mas na minha cabeça eu estava muito atrasada. Aí passamos o som, mais tarde televisão, eu apavorada comecei a perguntar para toda a TV. Maquiador da Anitta, os maquiadores do Multishow, todo mundo. Gente, alguém quer carona para a Zona Sul? E assim eu passei a tarde toda e ninguém queria. Quando acabou o programa, todo mundo de Cláudia foi embora. Eu entrei num camarim, tinha um sofá, de uns 3 lugares. Eu sentei no sofá e fiz assim. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quando eu falei, o que é que eu vou fazer? Quem volta e abre a porta? O marido de Claudinha, Márcio. Olha para mim. Achei que era Jesus já. Eu já estou assim, quem abre a porta? Minha irmã, ele abre a porta e fala, Catê, você tá triste? Falei, meu irmão, uma longa história. Eu me perdi muito na vinda, eu tô com muito medo de voltar, já são 00:30. A última vez que eu saí da Barra da Tijuca e fui para Laranjeiras, eu entrei na Cidade de Deus. Fui entrando na comunidade, entrando. Lá dentro tinha uma placa, bem-vindo à Cidade de Deus. Eu falei, meu Deus. Então eu falei assim, eu não queria voltar, eu estou muito preocupada. Ele disse, não, a gente não vai deixar você voltar sozinho, eu vou pegar um quarto no hotel que nós estamos e você dorme lá, amanhã você volta de manhã. E quando eu levantei do sofá, eu ouvi audivelmente a voz do homem me dizer, você se perdeu para se encontrar. Aquilo não sabia ainda. Aquilo não tinha nenhum sentido para mim. Se perdeu para se encontrar. Eu falei, o quê? Levantei do sofá, fui com ele. Quando cheguei no quarto, Cláudia me liga. Catita, vem aqui pro quarto pra gente resenhar. Sentamos numa mesinha, o quarto deles era assim. Tinha um corredor aqui que ligava a sala, uma sala grande, ao quarto do outro lado. E a gente estava no corredorzinho do meio, onde tinha uma mesinha de 2 lugares e uma cafeteria em frente. A gente ficou ali. Liguei para minha mãe, para minha avó, conversamos muito. Teve um momento, já na madrugada, que a face dela transformou, minha irmã. Ela sempre me falava de Jesus de uma forma muito sutil. Jesus te ama, sabe? Coisas assim que não... A gente se sente amado e isso... Eu creio que essa frase é um perigo, sabe? Porque Jesus te ama é tipo assim,
está fazendo a coisa certa. Independente do que você Isso não faça, é evangelismo. A mesma coisa, uma frase que muitos cristãos repetem, que é uma mentira. Pregue, se preciso, fale. Né? Então você olha para uma pessoa, a pessoa tem uma vida boa, você fala, mas bom é o Pai, Jesus falou, eu me senti uma pessoa ótima, até ter um encontro com Deus, e ver o quão pecaminosa eu era, minha vida era terrível. Sabe, e as pessoas ficam nesse engano, a gente precisa falar, meus irmãos. Aquilo que transforma, que liberta. Sabe, que traz uma clareza de que a nossa vida está toda errada. Amém. E quando você viu essa diferença, assim, ela olhou para mim e falou assim, quando você acreditar só em Jesus e entender que Ele é suficiente, Ele vai transformar a sua vida. Tudo que você viveu até o dia de hoje não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu falo para você que está assistindo no amor. Tem alguém que está assistindo, alguém não, várias pessoas que estão assistindo, que tudo que você viveu até o dia de hoje não é o que Deus tem para a sua vida. Os planos dele são infinitamente melhores do que os desejos enganosos do nosso coração. Mas é muito difícil quando a gente não entrega o controle da nossa vida ao nosso Pai. Quando a gente vive para saciar e realizar os nossos desejos. Desde que eu entreguei a vida a Deus, e vai fazer 4 anos agora em abril, nenhuma decisão séria da minha vida foi tomada de acordo com a minha vontade. Todas as direções que Deus me deu era contrário do que eu queria. Há situações que eu fui gritando de chorar, mas eu decidi obedecer. Quem sou eu? Nós temos um Pai, um Criador, aquele que tem um plano perfeito para a nossa vida, aquele que nos criou tão único, que a sua íris é única, a sua impressão digital é única, e é um propósito único, mas como que a gente descobre isso? Obedecendo, tendo comunhão, intimidade, relacionamento, conhecendo a verdade. Jesus é a verdade, e aqui é a palavra dele, são os ensinamentos dele. Se você não conhece, você vive uma vida de achismo. E assim eu vivia, mas quando ela começou a falar, ele vai transformar a sua vida, você ainda não viveu nada do que Deus tem para você. Eu comecei a lembrar das visões da adolescência. Meu olho vinha aqui. Ela fez assim, eu queria orar por você, mas sozinha eu não posso. E anos depois ela me disse que naquele dia ela ficou com medo de eu manifestar alguma coisa, e ela fez assim, eu vou ligar para o meu irmão, tomara que ele atenda. E Claudinho, amo Claudinho, um beijo, meu irmão. Ele atendeu, graças a Deus, botou, eu amo muito a vida deles, a mãe deles, eles são uma família muito querida. E tinha uma mesinha de centro aqui, eu estava de frente para aquela parede e ela começou a orar para mim de frente para cá, eu estava ajoelhada, fechei os olhos e foi a primeira vez que eu recebi aquela oração. Ela falava muito fervorosa, falava alto, orava com muita fé. Enquanto ela ia orando na minha cabeça, eu ouvi a voz do homem me dizer, abra os olhos. Quando eu abri os olhos, Karen, era Jesus aqui na minha frente. Você acha que eu acreditava que aquilo estava acontecendo? Eu só fiquei pensando assim, eu tô louca, isso não é possível. Minha irmã, ele não me apareceu glorificado. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que viram Jesus glorificado. Se ele me aparece, eu penso que é qualquer entidade, qualquer coisa. Ele me apareceu como Jesus de Nazaré. Com as vestes claras, o cabelo meio aqui. Eu só olhava para os olhos. Os olhos dele era tanto amor, ele tinha um sorriso no rosto. Ele ficava sorrindo para mim, como quem diz assim, minha filha, você não sabe de nada ainda. E eu não sei quanto tempo durou aquilo, eu achei que eu estava louca. Eu fiquei olhando aquilo assim. Meu Deus, eu estou louca, o que é isso, o que é isso? Só que antes dele falar, abra os olhos, eu comecei a sentir um ambiente assim, ó. Como levitando o ambiente. Eu sempre fui muito sensível ao mundo espiritual. Eu falei, que oração forte é essa? Foi aí que eu ouvi. E hoje eu entendo que quando ele falou abre os olhos, ele abriu meus olhos espirituais. Porque Cláudia não viu. E ele é espírito. E eu voltei para o quarto e dormi rapidamente. Quando eu acordei no outro dia, meus irmãos, eu estava muito esquisita. Você lembrou disso? Lógico, mas eu estava achando uma maluquice, mas aí veio os sinais de que aquilo era verdade. No final de tudo, Cláudia falou assim para mim,
Jesus vai fazer um milagre na sua vida essa semana, só para você entender. Peguem isso como profecia em nome de Jesus. Amém. Jesus vai fazer um milagre nessa semana só para você entender quem é Ele, que Ele é suficiente. Amém. Karina, eu guardei aquilo, mas para mim estava tudo muito, tipo, que loucura é essa? Fui pro quarto dormir. Quando eu acordei, eu estava numa paz. Eu sempre fui muito ansiosa, muito ligeira, trabalhava muito, fazia tudo acontecer, tudo na força do braço, vamos, bora fazer. Eu estava assim. As pessoas que me irritavam, eu já não estava mais irritando. No outro dia eu tinha marcado um cirurgião excepcional de nariz. Uns 2 anos antes, não me lembro assim o tempo certo, eu fiz uma cirurgia, 2 cirurgias de nariz com um cirurgião irresponsável, que já destruiu muitas faces de pessoas, e eu não sabia. Então ele acabou com o meu nariz, eu não respirava, eu sofria muito bullying, eu trabalho com imagem, isso me prejudicou muito. Até hoje eu não consigo respirar como eu respirava. O tamanho das minhas narinas são minúsculas, por dentro é assim, sabe? E eu sou cantora, eu trabalho com respiração. Então, foi algo que me prejudicou muito. Eu não dormia, eu chorava nas madrugadas. Só Deus e eu sabemos tudo aquilo que eu passei. E eu tinha marcado esse cirurgião. Eu já tinha ido a vários cirurgiões. A maioria dizia, eu não tenho capacidade de tocar no seu nariz. Outro eu tinha cobrado caríssimo, em São Paulo eu não tinha feito. Ninguém nunca tinha tido misericórdia. No dia seguinte, o que é que eu tinha marcado? O cirurgião, Dr. Vonei Pitombo, um anjo na minha vida. Um cara assim espiritual, excelente, excelente profissional. Quando eu chego no consultório dele, eu não queria ir porque pensei, ai meu Deus, quando será a cirurgia desse homem? Será que eu vou? Fiquei naquela dúvida e meu produtor falou, vamos. Não perca essa oportunidade de ser avaliada por praticamente o melhor do Brasil, eu acredito, de nariz. Ele é uma referência. Quando eu chego no consultório dele, minha irmã, um dia depois, que ele abre a porta, oh meu Deus. Ele faz assim, ó. Seja bem-vinda! E vai andando para trás com os braços abertos e o olho desse tamanho. Por quê? Eu não sabia, fiquei me perguntando a mesma coisa. Eu estava de salto, eu sou grandona, ele é baixinho. Eu fiquei olhando assim para ele pensando... Que exagero. Tipo assim, o que é isso? Eu até pensei, será que ele assistiu o programa ontem? Eu falei, mas tem nada a ver, ele é acostumado, ele opera grandes estrelas do Brasil. Não é isso, mas não entendi nada. Ele me colocou na maca e falou, minha filha, quem fez isso com você? Quem fez isso com você? Eu vou te ajudar. Aí eu, com uma pouca fé, falei, como será essa ajuda? Será que vai tirar uns 15 mil do valor? E ele me pegou e foi me levando a todas as salas como se eu já fosse fazer cirurgia, meus irmãos. Eu fui ficando apavorada. Eu falei, meu Deus, esse homem pensa que eu sou artista. Lá fora, só carrão. Meu Deus do céu. Eu queria correr. A última sala era a sala do financeiro. Olha ela para minha cara. Carla, então, a sua situação é muito delicada. Vão ser 2 cirurgias e 2 equipes operando. Uma equipe do otorrino só para operar por dentro, a parte funcional, e a outra equipe só para operar por fora. E aí ela me deu valor altíssimo. Eu olhei para a cara dela e falei, minha amada, era um tempo de transição de carreira. Você perguntou se eu tive alguma dificuldade? Sim. No final do meu contrato da banda que eu cantava para a carreira solo, eu fiquei quase 1 ano presa ao contrato, esperando acabar. Eu, na inocência, avisei muito antes que não ia renovar. E aí, não passei fome porque minha família me ajudava. Mas o valor que tinha no contrato que eu tinha que receber fixo era R$500. E eles tiraram shows e... Não sobrava nada. E era nessa época, sabe? E aí veio o nariz, muita coisa junta. Eu ainda estava assim, me reerguendo. E 4 dias depois, quando eu estava voltando para a Bahia no aeroporto, eu vi uma foto de uma grande artista assim, em cima dos guichês de check-in. E eu falei, olha, Dr. Vonei que operou ela. Quando eu falei Dr. Vonei, o telefone tocou. Era a mulher do financeiro. Carla, você está sentada? Porque eu falei para ela, minha amada, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho esse dinheiro. Mas ele disse que ia me ajudar. Quando ele disse que vai ajudar, ele ajuda como? Ela disse, não tenho ideia. Eu falei, sério? Foi embora. Ela disse, quando ele me disser, eu te digo. E aí ela me ligou na hora que eu falei o nome dele. E ela disse, Dr. Vonei vai te dar a cirurgia. E a outra parte
nós vamos colocar no seu plano, vamos te ajudar a parte funcional por dentro. Minha irmã, em 20 dias eu estava operando e ele disse, minha filha, é impossível fazer essa cirurgia com uma única cirurgia. É impossível. Você permite que eu faça 2? Eu falei, eu confio no Senhor. 1 mês e meio depois da cirurgia, volta eu para o Rio de Janeiro, para ele ver. Quando eu chego no consultório, ele disse, não é possível, não é possível. Começou a chamar as pessoas. Fulaninho, fulaninho. E ele é baiano, mas mora no Rio há 30 anos. Fulaninho, fulaninho, venham cá, não é possível. Eu olhei para ele e falei, o que está acontecendo, doutor? Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja desse jeito. Se você não quiser, eu não faço outra cirurgia, eu não faria. Eu não esperava que tivesse assim, eu tenho anos de carreira, ele é um senhor. É impossível. Eu falei, doutor, deixa eu beijar seu pé, doutor, deixa eu beijar seu pé, doutor, eu estou tão feliz, o senhor salvou minha vida. Eu trabalho com imagem, olha como eu já estou e está tão recente ainda, eu sei que ainda vai ficar muito melhor. Ele falou, minha filha, agradeça a luz. Eu falei, que luz? Ele disse, no dia que você chegou no meu consultório, que eu abri a porta do consultório, tinha uma luz tão gigantesca com você. Eu vi a luz. Uau! E ali eu tive a comprovação de que realmente foi o milagre que Cláudia falou que Jesus faria naquela semana. Uau. E anos depois ela me falou, mas quando você me disse, porque eu falei com ela do aeroporto, o milagre já aconteceu, eu ganhei a cirurgia. Ela disse, não, o milagre era você conhecer Jesus.